Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Oneto, sou quiropraxista aqui da Reabil e eu queria gravar esse vídeo para explicar para vocês quais os motivos para que uma pessoa procure um serviço de quiropraxia. É muito comum, a gente tem pouca cultura de quiropraxia no Brasil, isso está aumentando, claro, mas a gente ainda tem pouca cultura de quiropraxia comparado a alguns países tipo Estados Unidos, que tem quase 130 anos desse serviço no mercado. Então, eu acho importante esses vídeos de divulgação de pontos específicos. Por exemplo, um dos jeitos de você entender o que a quiropraxia faz é você não perguntar a um quiropraxista o que ela faz, e sim perguntar por que as pessoas procuram um serviço de quiropraxia. Então, eu vou apresentar para vocês os três principais grupos de pacientes de quiropraxia que procuram um serviço de quiropraxia. Bom, o primeiro grupo vocês já imaginam, é o que vocês têm na cabeça quando vocês pensam em quiropraxia. Então é aquela pessoa que começou com... ela está com muita dor nas costas e ela já tentou fazer natação, já tentou pilates, já tentou a fisioterapia tradicional, já tomou 4 ou 5 tipos de remédios diferentes, ou seja, já tentou fazer de tudo que é o normal da nossa cultura para tentar tratar uma dor nas costas, ou quando eu digo dor nas costas, entendo cervical, torácica, lombar, pelve, ciatalgia, tudo isso. E ela perdeu as esperanças, porque ela já tentou de tudo e nada deu o resultado que ela queria. Daí depois de, às vezes, décadas de sofrimento, ela resolve procurar um serviço de quiropraxia. Um pouco dessa visão, eu acho que que as pessoas... A imagem de terapia alternativa no Brasil, ela é muito forte. Então as pessoas imaginam que o serviço de quiropraxia ele é uma coisa que tem que ser... elas nem sabem que existe, e quando elas descobrem que existe, elas têm uma série de fantasias em relação a isso, de que é um negócio muito forte, de que é uma coisa... Ou seja, elas, em vez de buscar informação, elas fantasiam a respeito disso e acabam só experimentando esse serviço por último, que seria tipo um desespero de última tentativa, e daí no final da história ela descobre que aquilo poderia ter ajudado muito ela no começo da história. Então, esse é um grupo que não é a maior parte dos consultórios, eu diria que isso chega a ser 5% dos consultórios de quiropraxia, mas é o que está na mente da maior parte das pessoas. É fácil de entender exemplos, eu acho que eu não vou dar nenhum. Mas existe um segundo grupo de pacientes que procuram o serviço de quiropraxia, que esses vão ser mais... eu acho que a gente tem que falar mais sobre eles. Boa parte dessas pessoas, elas já passaram por um momento ruim de coluna e por algum motivo elas descobriram a quiropraxia antes. Ou porque alguém indicou, um colega indicou, ou ela pesquisou sozinha na internet, provavelmente em língua inglesa e não em português, e ela descobriu que funcionava e ela procurou a tempo e se deu bem, gostou do serviço. Só que esse segundo grupo de pessoas que participam do consultório de quiropraxia, que é a maioria do consultório, de longe é a maioria esmagadora dos pacientes que utilizam a quiropraxia no Brasil e no mundo, são pessoas que já sentiram dor alguma vez na vida e agora não estão sentindo, mas elas continuam a vir ao consultório de quiropraxia. Primeiro porque elas querem prevenir esse problema que elas descobriram que teve, ou que elas, enfim, que elas sentiram algo, então elas querem prevenir a possibilidade de sentir dor, e algumas descobriram que elas conseguem ter mais qualidade de vida participando de um consultório, participando de consultas de quiropraxia e fazendo check-ups periódicos da saúde da coluna dela e do resto do corpo também, mas que alguém que checa a coluna da pessoa, descobre se tem algo funcionando mal e já intervém logo no começo. Não deixa que aquela bola de neve vire uma coisa gigante, passe a sentir dor, passe a ter dificuldade de fazer algumas atividades, como ficar sentado muito tempo, ou não agachar no chão, ou enfim, carregar peso, carregar o filho. E daí elas já tratam isso antes de começar a sentir as dificuldades de realizar coisas. E elas ainda não estão sentindo dor. E elas tratam isso antes de sentir dificuldade e antes de sentir dor. Então, esse é a maior parte das pessoas do consultório de quiropraxia.
Então, como a gente não tem muita cultura disso no Brasil, eu vou dar alguns exemplos de pessoas americanas que falam sobre isso. Então, eu vou ler alguns depoimentos de pessoas que vocês conhecem de fora do Brasil. Então, eu vou colocar aqui do meu lado direito, esse é o depoimento do ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Então olha só o que ele fala nesse depoimento. Reparem que ele está com uma foto com a família inteira, ou seja, ele está dando a ideia de que é um tratamento familiar. Mas olha, os quiropraxistas são mais de 60 mil profissionais licenciados nos Estados Unidos e tratam milhões de americanos todos os anos. O tratamento quiroprático é de baixo custo, não usa medicamentos, não é invasivo e tem mostrado ter um impacto positivo na saúde dos americanos. Então olha só, ele não está falando que as pessoas é um tratamento emergencial, ou seja, ele está sendo bem político, mas repare como ele fala do impacto da quiropraxia na saúde pública americana. Então esse é um dos depoimentos de pessoas que vocês conhecem que eu gostaria de mostrar. Vou mostrar mais um. Esse também é de um político, do Arnold Schwarzenegger. Ele começou como fisiculturista, mas depois virou governador da Califórnia, né? Mas olha só o que ele fala. Fisiculturistas e pessoas do fitness têm usado a quiropraxia intensamente para ficar saudável e ficar em forma. Então ele já está falando que é uma coisa bem difundida dentro das pessoas do fitness. Sempre que tenho um problema com o meu corpo, corro para o meu querido amigo e ele sempre está lá com seus ajustes. Então ele está falando que ele tem um quiropraxista de confiança, o querido amigo dele. Então ele sente que algo vai mal, ele não falou de dor. Ele falou, sempre que eu tenho qualquer problema do corpo, eu corro lá e eu tenho um quiropraxista me esperando para me ajustar. Ajuste é um termo quiroprático, então dá para ter ideia que ele está falando de um quiropraxista. Então, reparem que ambos esses dois depoimentos, eles estão falando de uma abordagem na saúde da pessoa. Nenhum deles falou de dor. E vocês vão achar um monte na internet. Esses foram só alguns que eu peguei de pessoas que são famosas no Brasil também. Se você for olhar no Super Bowl americano, vai estar cheio de depoimento. Então, esse é mais um. E esse é o segundo caso. São pessoas que fazem quiropraxia, mesmo sem ter dor, para tentar evitar problemas de dor, ou problemas de qualidade de vida, ou problemas de atividade física, ou qualquer outro problema. Eles fazem como uma forma preventiva, evitando que isso piore. O que leva a gente ao terceiro grupo que eu falei para vocês, que são dos atletas. Atletas, eu acho que é o grupo mais fácil de todos de entender a quiropraxia. Por quê? Porque um atleta, primeiro, ele não está focado na dor, ele não tem a imagem de que o corpo dele é algo sensível, que pode ser atacado a qualquer momento pelo ambiente, Não, ele tem uma postura de, tá bom, eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer e partir para cima, eu tenho que fazer algo. E atleta, ele tem uma percepção corporal muito intensa, porque ele está se medindo o tempo inteiro. Então, um atleta, por exemplo, um segundo a mais num tiro de natação ou de corrida, ou um segundo a mais, é importante para o atleta. O atleta às vezes gasta muitos milhares de reais com roupas, com treinos, para ganhar milésimos de segundo. Então esse desempenho extra é muito perceptível para atletas, o que não é para a população normal. Então, por exemplo, um senhorzinho que está com dor nas costas, ele tem uma visão qualitativa da dor dele. Ele consegue ver, estou com dor e não estou com dor. Um atleta não tem uma noção qualitativa do desempenho dele. Um atleta tem uma visão quantitativa. Ele fala, olha, meu tempo é 13,2. O meu objetivo ao longo desse ano é baixar para 13. Ou baixar para 12, ou pular 3 centímetros mais alto, ou correr por meia hora a mais, ou seja, é quantitativo, ele sabe quanto ele melhorou. E esse é o terceiro grupo, que é o público de quiropraxia, que eu acho que esses são os que mais investem em quiropraxia. Esse público é normal, você fala, olha, tá bom, volta aqui semana que vem, ele fala, não, eu gostaria de vir 3 vezes durante esse mês inteiro para tentar melhorar meu score, minha habilidade, e em momento nenhum ele vai te falar de dor. Então o que acontece? Esse público está buscando aumento de desempenho. Ele quebrou
a ideia de que eu sou uma pessoa doente, eu estou sendo tratado. Não, ele chega sadio para você, super em forma, mais em forma do que a gente, e fala, olha, é o seguinte, quero que você faça quiropraxia em mim para tentar melhorar o meu tempo, para tentar melhorar meu desempenho. E ele mede isso. Então ele vai medindo e fala, tá dando certo, continua. Estava fazendo uma vez por semana, quero fazer 3 agora, porque está chegando a data da minha prova. Então é um público que entende a quiropraxia de uma outra forma. E que está certo, eles não estão... no mundo inteiro, se você pesquisar, atletas do mundo inteiro são muito fãs de quiropraxia. E eu vou ler mais alguns depoimentos para vocês também em relação a isso. Então, esse é o depoimento do Tiger Woods, que é um dos maiores golfistas do mundo da história. Então ele fala, olha, tenho frequentado um quiropraxista desde que consigo me lembrar. Tem sido uma parte importante do meu treino de swing. Então assim, ele está falando que no movimento específico do golfe dele, uma parte importante é passar no quiropraxista. Então ele está falando que a quiropraxia é importante para o movimento esportivo dele, faz parte do treino esportivo dele. Esse é o depoimento do Lance Armstrong, que seria um dos maiores ciclistas da história. Teve a parte ruim, que ele se envolveu com drogas e tal, mas isso só enfatiza o empenho dele em querer cada vez mais. Ele se envolveu com doping, né? Então assim, e teve a coragem de assumir depois de ter ganhado várias vezes o Tour de France, mas ele só mostra o quanto ele investia em ganhar mais desempenho. Então olha só o que ele fala. O time não eram só ciclistas. Também tinham mecânicos, massagistas, chefes, técnicos e equipe médica. Mas o cara mais importante do time provavelmente fosse o quiropraxista. Então esse é um depoimento de um super estrela do esporte. Vamos mais um. Esse é o Michael Jordan. Alguns falam que ele foi o maior jogador de basquete da história também. Então ele fala, olha, eu não tinha noção de quanto eu podia melhorar até começar a passar com um quiropraxista. Desde que eu comecei a quiropraxia, eu tenho melhorado aos saltos, fisicamente e mentalmente. Então ele está falando, olha, de novo, ele nunca não falou que tinha dor ou que tinha algum problema. Pelo contrário, ele foi para a quiropraxia para tentar melhorar o desempenho dele também, fazia parte do treinamento dele, e ele está falando que ele melhorou fisicamente e mentalmente. Então a visão dele em relação talvez o próprio corpo tenha melhorado, ou o desempenho dele, ou como manter a saúde. Então o que ele está falando? Ele está dando uma visão muito maior da quiropraxia do que aquele cara no primeiro grupo, que está tentando como última alternativa na base do desespero. Vamos mais um. Esse aí, para quem gosta de boxe, é o Evander Holyfield, também um dos maiores, ele foi campeão peso pesado e tal, um dos maiores boxeadores da história também. Então ele fala, olha, eu preciso receber um ajuste antes de entrar no ringue. Eu acredito muito na quiropraxia. Eu descobri que ir 3 vezes por semana a um quiropraxista ajuda a melhorar minha performance. A maioria dos boxeadores vão a quiropraxistas para ganhar essa capacidade extra. Então o que ele está falando? De novo, ele está falando, eu vou no quiropraxia 3 vezes por semana. Eu acho muito provável que o quiropraxista dele falou, olha, você está fazendo há bastante tempo, vamos passar para 1 vez por semana? E ele tenha falado, não, eu não quero correr o risco de perder a eficiência esportiva. Então ele fez questão de falar quantas vezes por semana ele ia, né? Então o que acontece? Reparem que todos esses atletas, eles estão falando na quiropraxia como algo de ganhar performance, faz parte do meu treino, eu melhorei. A visão de um atleta para a quiropraxia, que é esse terceiro grupo, é de ganhar eficiência, ganhar habilidade no esporte dele, que ele já treina intensivamente, compete com outras pessoas intensivamente e se mede intensivamente. Imagina quantas vezes tinha um treinador com um reloginho do lado desses atletas medindo quantas repetições ele faz por segundo, ou seja, quantas análises cinemáticas de laboratórios caríssimos. A gente está falando de atletas americanos que investem milhares de dólares no desempenho deles, né? Então, quantas vezes teve análise cinemática e uma quantidade incrível de tecnologias investidas nesses atletas para eles ganharem performance.
E reparem que mesmo com esse super investimento, eles ainda estão fazendo quiropraxia e estão querendo, se declarando abertamente a favor da quiropraxia porque eles veem resultado nisso. Vamos ver mais um. E esse é especial, porque ele é bem atual, que é o Usain Bolt. Ele é um dos maiores velocistas do mundo, se não for o maior. E na declaração dele ele fala que você vê que ele não tem, ele tem uma bela autoestima. Então ele fala, olha, se não fosse a quiropraxia, eu não seria o melhor de todos os tempos. Eu estaria trabalhando no armazém dos meus pais. E o Usain Bolt, ele também tem uma pegada legal. Por quê? Porque ele tinha um problema de saúde intenso, ele tem uma escoliose muito grande, sempre teve uma escoliose muito grande. E eu não tenho como confirmar essa história, mas me parece que ele conheceu a quiropraxia porque ele tinha escoliose e foi mandado para um quiropraxista ver o que podia fazer por ele. E daí ele começou a ser atendido com quiropraxia, gostou, e ele também fala que ele é famoso por ter um quiropraxista em cada prova. Então ele fica lá perguntando para o juiz de prova, quando vai ser? Ah, vai ser daqui meia hora. Ele fica parado. Daí quando ele pergunta, quanto vai ser a prova? Ele fala, o juiz de prova, daqui 10 minutos. Ele faz um sinal, vem um quiropraxista dele com uma maca, abre do lado da pista, ajusta ele, tem várias fotos na internet se você quiser buscar, e ele sai da maca e deita e fica em posição de lançamento. Ou seja, ele quer receber ajustes alguns segundos antes da prova. Mas isso é uma particularidade dele. Mas reparem que é mais um atleta de melhor do mundo, mais um atleta de ponta, super a favor de quiropraxia. E por que eles são super a favor de quiropraxia? Porque eles veem resultados e eles medem resultados. Então, esse foi um vídeo curtinho só para mostrar para vocês a visão do mundo sobre a quiropraxia e a visão específica desses três grupos. Um grupo que é o cara desesperado, que já tentou de tudo e vai tentar a quiropraxia como última alternativa, infelizmente. Um grupo de pessoas que ou pesquisaram por conta própria, ou tiveram a experiência de alguém dar sugerir e eles experimentaram a quiropraxia a tempo. E depois que eles experimentaram, eles passaram a ser clientes de quiropraxia para tentar prevenir os problemas e ter boa qualidade de vida. E o terceiro grupo, que é o grupo dos atletas, que eles, em momento algum, eles procuram a quiropraxia com dores, com problemas sérios. Normalmente eles procuram a quiropraxia para melhorar a performance. E medem isso e descobrem que a quiropraxia de fato conseguiu melhorar um pouquinho da performance deles. E daí nesse momento eles viram completamente fãs e querem fazer cada vez mais. Ou seja, para você ter uma ideia, quase todos os times americanos de esportes de ponta tem quiropraxistas próprios. Isso quando no próprio atleta não tem quiropraxista próprio. O Super Bowl, que é o futebol americano lá, acho que é o time com maior quantidade de quiropraxistas, é o esporte com maior quantidade de quiropraxistas do cenário americano, sendo que é o esporte mais popular lá. Então eles falam que o Super Bowl ele é dono de um dia na semana, né, que é o domingo. Então, para você ter uma ideia do tamanho da quiropraxia e quem são as pessoas que buscam esse serviço no mundo e no Brasil. Já é? Tchau, tchau, gente. Se tiverem perguntas é só falar.